Estamos aqui. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, repórter. Lucas Andrade, repórter do Povo. Rapaz, recebi meu amigo Daniel Porto aqui hoje. Ele detentor de um vasto conhecimento, principalmente da história do município, desde outrora, as antiguidades até os dias de hoje. E aí eu falei, Daniel, posso abrir um ao vivo aqui para a gente poder esmiuçar alguns assuntos pertinentes, factuais, né, coisas do momento que está acontecendo no ramo da política, principalmente, onde que temos aí diversos pré-candidatos ou prés, não sei, aí no plural, o Daniel, o escritor, vai me corrigir depois. Tivemos aí o anúncio da desistência oficial do Adriel Pagé, vereador, que estava cogitando vir a candidato. Tem vários outros, tem gente que conta 12, 15, Daniel me trouxe um número hoje aqui, surpresa, quase que 19, e eu gostaria, Daniel, que você fizesse, para ficar registrado ali no Instagram do Repórter do Povo, uma breve análise do cenário desses pré-candidatos, quem realmente tem possibilidade de vir, não do seu jeito, bem à vontade, porque eu vejo que a conta não fecha. São muitos candidatos dentro do mesmo partido, só que tem legenda e tem os tubarões, os chamados candidatos lá de fora, que tem uma proximidade maior com o presidente do partido, a qual, ou seja, tem uma preferência por ter muito mais voto e essa proximidade, muito mais poder, digamos assim. E aí os candidatos de Linhares que dizem que são pré-candidatos podem ficar de fora. Enquanto você fala, eu vou dar uma conferida na imagem ali, estamos aqui fazendo tudo ao mesmo tempo, e você poderia dar essa pincelada. Vamos focar, o Daniel, né, conhece de tudo, vamos focar pré-candidato a deputado estadual aqui no município. Satisfação toda minha falar com você, Lucas Andrade, repórter do Povo. Não, o quadro é simples, eu sempre falo a mesma coisa, né? Aliás, hoje tem 20 pré-candidatos a deputado estadual. Os favoritos. Estamos ao vivo. Os favoritos são 3, vamos colocar assim. Um candidato da oposição, que deve ser o Bruno Marianelli ou o ex-prefeito Guilherme Zanon. Nós temos o Márcio Garcia, né, que vai ter voto em Linhares e outras cidades, já foi deputado estadual. E o candidato da situação, né, apoiado pela máquina, pelo prefeito Lucas, por lideranças, etc., que hoje é o Franco Fiorotti. Então, assim, sendo muito honesto, os 3 principais candidatos eu coloco Franco Fiorotti, Guerino ou Bruno Marianelli e o Márcio Garcia. Os demais pré-candidatos estão lutando, claro que é legítimo, né? Cada um tem a sua aspiração, tem seu sonho. E são pré-candidatos e vão correr atrás do prejuízo, né? Buscando a vitória nas eleições de outubro. Questão do federal, já emendando então, Linhares, por enquanto, tem poucas opções. A gente ouve falar assim na pré-candidatura do Felipe Rigoni, né? E talvez o ex-prefeito José Carlos Elias. Tem um pessoal ligado a ele que garante hoje que ele vai disputar pelo PV, mas ele tem a questão ainda da inegibilidade. Sempre tem essa questão aí, né? Você emendou aí federal, mas eu vou voltar aqui no estadual, se me permite, até porque ao vivo, né, a gente tem essa liberdade. 3, 4 nomes você colocou como os principais, né? Primeiro, eu gostaria de citar outros nomes, mas antes eu vou te dar. Da onde você tira isso? Por quê? Só um exemplo. Marco Garcia, porque foi ex-deputado, se resume a isso, tem condições financeiras, tá também, condições físicas, que o homem tá andando pra caramba aí. Franco, porque é da máquina. Quem mais você falou aí que tem? A oposição, Bruno ou Guerino. Bruno e Guerino, você colocou 3 aí. Simplesmente assim, essa análise que eu fiz aqui, só por isso eles são favoritos? Não, assim, são décadas, né, que a gente acompanha a política. Eu simplifiquei, mas vou até repetir. A oposição tem 15, 20 mil votos, 25 mil votos. Historicamente tem. A oposição hoje é quem? É o Bruno Marianelli ou o Guerino. Um dos dois. Os dois são do mesmo grupo, né? Deve sair candidato um ou outro, né? Ou o Bruno ou o Guerino. O Márcio Garcia, que já foi deputado estadual, ele tem um trabalho em Linhares e diversas cidades do norte do Espírito Santo. Então ele vai ter voto em Pedro Canário, em Soretama, em Jaguaré, em Rio Bananal. Então a gente coloca ele com essa votação de fora, coloca ele com chances reais de vitória. E a questão do Franco, que é o candidato do prefeito Lucas, né? O Franco é vice-prefeito, então a máquina, né? A gente entende que muitas lideranças estão com ele, alguns vereadores, enfim. Então ele tem um apoio, né, do prefeito,
e também um trabalho no Incapé, um trabalho em outras cidades também, Marilândia, Jaguaré, Soretama, Bananal. Então a gente acredita assim, que são os que têm mais visibilidade hoje, mas, vou repetir, de forma alguma a gente está querendo diminuir, né, o trabalho dos demais. Todo mundo está se colocando como pré-candidato, isso é legítimo, né? E a gente torce para o sucesso de todos. Perfeito. Mas assim, então a gente está colocando uma situação com base em eleições anteriores, né, e num pouquinho de experiência que a gente tem. Tá, eu acrescentaria aí o Roninho Passos, que tem feito um trabalho que, como é que se fala, de muita expressão, pois ele vem numa ascensão muito grande, sendo eleito vereador, reeleito, presidente da Câmara. O trabalho, a força de trabalho, ele está andando muito, então assim, está articulando muito, está ligado a nomes que também fazem a diferença no cenário político, que você sabe, a grande maioria talvez não saiba, mas muitos sabem que a política se ganha também nos bastidores, e ele está ligado a nomes de peso aí a nível de estado e até federal, como Vitor Linhares, como outros nomes, Freitas, né, que também se destacou muito aí. Então o Roninho eu colocaria nesse cenário. Não podemos duvidar do Alisson Reis também, porque tem seu público ali, né? Mas o Alisson Reis em particular, nos bastidores, conversávamos aqui antes, pode ter dificuldade, quais são os nomes que podem ter dificuldade em consolidar a própria candidatura? Hoje é pré-candidato e amanhã não será candidato. Quais os nomes que possivelmente, Daniel? Veja bem, o ex-prefeito Samuel Batista Cruz, saudoso, né? Tio do ex-prefeito também, José Carlos Elias. Ele gostava de usar muito uma expressão, um ditado que é o seguinte: caititu fora do bando é comida de onça. Sim. Então assim, a onça, quando ele observa um bando de diversos caititus, ele fica com medo, a onça fica com medo e não avança. Quando tem um perdido, a onça vai lá e come. Então, a gente chama atenção na questão da política, é assim. Quando existe um grupo coeso, unido, é mais fácil romper. Quando um vai para um lado, outro vai para o outro, perde todo mundo. É o caititu fora do bando, né? Trazendo para a nossa realidade. Trazendo para a realidade, o grupo a situação hoje tem diversos pré-candidatos a deputado e a gente entende que tem que unir. Se juntar, tem chance de eleger um. Se fracionar, se dividir, a tendência é perder todo mundo. Experiência, em 90 nós tivemos um quadro em Linhares que todo mundo ganhou num grupo político. Aí até o pessoal do grupo falou, o grupo vitorioso. Quando deu 92, perdeu todo mundo. Nós tivemos outra situação assim, de uma família que tinha 3 em Linhares. Um era deputado estadual, um era vice-prefeito, um era secretário de finanças da prefeitura. 3 irmãos comandando a cidade. Também havia reclamação, tem que ter mais espaço político e tal. 2 anos depois, um não era vice-prefeito, outro não era deputado, outro não era secretário. Então perdeu todo mundo. Então a situação, a gente disse no dia 1º de janeiro de 2025, lá no estadual, na Escola Emílio de Macedo Gomes, você me entrevistou, eu falei isso, o grupo do Lucas, do prefeito Lucas, tem que estar unido. Se ficar unido, faz deputado esse ano e fica forte, fica competitivo para a disputa de 2028. Se um correr para um lado, outro correr para o outro, em 2028 perde esse ano e perde em 2028, é a minha opinião. Sim. A questão do ar, só para fechar. O Podemos, né, eu conversei com o presidente estadual do partido, deputado federal Gilson Daniel. Ele falou, em Linhares tem o Franco Fiorotti, que foi para o partido, e o Roninho, né? Ele admitiu 2 possíveis candidaturas em Linhares, porque o partido tem que apresentar 31 nomes para 78 municípios, para o estado todo. Então ele não vai pegar em Linhares, que é um município do interior, e lançar mais de 2 candidatos. É questão de proporção. Eu não vejo essa possibilidade. E o Alisson é do Podemos, o Caio Ferraz é do Podemos. Né? Então, como o partido vai lançar um monte de candidatos de uma cidade só, de um município só? Na minha opinião, é impossível. Então a gente tem o Alisson hoje, eu vejo dificuldade na questão do partido. Ele não pode sair do Podemos, porque ele foi eleito pelo partido e dificilmente vai... O professor não saiu? Mas está na justiça, está lá no TSE, né? O professor, ele teve a anuência, né, do presidente Felipe. E era União Brasil, outro partido. Ele teve a anuência, mas a disputa está lá em Brasília, no TSE. Agora o Alisson, então, o pessoal que foi eleito pelo Podemos, o Podemos já deixou claro que não pode sair, né, que corre risco de perder o mandato. Sim. Então não vejo possibilidade assim, do Alisson se candidatar, Alisson Reis, nem do Caio Ferraz. A disputa, aqui nós temos os 2 nomes do
do Franco Fiorotti, que está no partido, e do Roninho, né, como é presidente da Câmara, com chance de sair candidato também, de ser aprovado na convenção. Eu vou falar com o meu público ali, que é o povo e às vezes não sabe, não basta a pessoa querer, de uma forma bem simplória, né? Não basta querer ser candidato, ela tem que participar de uma legenda, uma coligação. E isso aí, existe hierarquia em todos os setores e na política não é diferente, tem quem manda, por isso que o nome é o presidente do partido, junto com ali o colegiado que decide se fulano que está dentro do partido vai ser candidato ou não, para poder, questão matemática, se vai ter voto suficiente para fazer esse coeficiente eleitoral que é necessário, a quantidade de número de votos necessários para que possa o partido ter uma vaga ou não. Então, ou seja, além do Caio, enquanto eu vou conferir quem está conosco, que a câmera está virada para lá, quem está conosco, quem está comentando, se tem alguma pergunta ali, se quiser deixa a sua pergunta aí, Daniel responde tudo. Eu gostaria que você falasse, existe alguns outros possíveis nomes de pré-candidatos hoje que possa não ser candidato, além de, possivelmente, tá? Tudo no campo aí da hipótese. Caio Ferraz, como você citou, e também o Alisson Reis. Fale ali para a câmera ali, por favor. Não, deixa eu dar em primeira mão uma informação aqui, então, o Lucas Andrade, repórter do Povo. Vou falar em primeira mão. Todo partido tem que lançar, essa legislação exige que tenha, no mínimo, 70% de um gênero, 30% de outro gênero, né? No caso aqui, normalmente são 70% de homens, candidatos, dentro do partido, e 30% mulheres, né? É uma exigência da legislação eleitoral. O Podemos, né, nós tivemos a filiação em linhagem de uma mulher no partido, é a advogada Alciene Maria Rosa, né? Existia um movimento de deputados estaduais e ela teve a ficha abonada pelo presidente estadual do Podemos, deputado federal Gilson Daniel. Então, nessa circunstância, muitas vezes é mais fácil, né? Para efeito, são 31 candidatos, nós temos que ter 11, 12 mulheres, candidatos 21 homens e 11 mulheres. Então, existe muitas vezes a possibilidade de uma mulher sair candidata pelo partido do que, eventualmente, uma liderança mais conhecida, né, do sexo masculino. Né? Isso é uma constatação. Temos ali a pergunta ali, tem um Instagram agora feito, eu acredito que recentemente, com o nome de Reintegra Laísa. A diretora, né, mudando, mas não mudando, porque tem a ver com política também, está perguntando assim pra gente, o que vocês acham do caso da Laísa, a diretora que foi afastada porque tinha câmeras na escola? Bom, eu vou responder, Daniel, assim, a minha opinião, que eu tenho acompanhado esse caso aí pelas redes sociais somente, eu não fui atrás, até pensei em ir lá, pegar mais informações, trazer mais notícias para o povo, mas eu não fui. Eu não tenho como emitir uma opinião com propriedade, pois eu não conheço a fundo, né? Não fui apurar o caso para poder falar. Então, se eu falar, eu posso estar falando coisas que não procedem. Mas, pelo que nós temos visto, como já foi falado muitas vezes e ninguém questionou, as câmeras já estavam lá há muito tempo, estavam desligadas, né? E a diretora ou o diretor da época não era ela. Então, nesse caso, sendo assim, se ela foi, resumidamente aqui é a minha resposta, se ela foi afastada por causa das câmeras e não foi ela que colocou, não estava ligada, eu não vejo. Só que como é muito simples assim, eu acho que deve ter angu nesse caroço. O que tem? Não é que ela está errada, não, nem conheço, nem se ela passar aqui eu não sei quem é. Eu acho que tem que ver o que tem e por que afastaram. Será que usaram isso como pretexto para afastá-la? Tem questões políticas, tem questões de relacionamento, tem questões pessoais, tem outras questões, ou não tem nada disso? Então, assim, algum motivo alguém teve para afastá-la, que seja esse motivo pessoal, ou de câmera ou não. Então, eu respondi sem responder. Eu acho que ela deveria ficar se foi por causa das câmeras. Estou dando a minha resposta. Mas tem que ver se foi só por causa disso. O que você acha, Daniel? Eu estou acompanhando esse caso desde o início, né? Como eu disse até anteriormente aqui no bate-papo, eu tenho um carinho especial pela escola José de Caldas Brito. Muita gente não sabe, mas ele, falando em política, ele foi vereador em Linhares e foi prefeito, né? Daí o nome, Escola José de Caldas Brito. 1955, ele foi eleito nas eleições de 1954,
assumiu como presidente da Câmara. Ele teve o falecimento do seu Manuel Salustiano de Souza, nome daquele ginásio do BNH, e aí ele assumiu como prefeito, convocou novas eleições e ganhou na época o deputado, depois foi recordista de mandatos na Assembleia, 7 mandatos. Não é o Marcelo Santos tem 6, o doutor Emir 7, né? Mas o doutor Emir foi prefeito de 55 a 58, né? Assumiu, era genro do seu Manuel Salustiano de Souza, médico, um dos primeiros médicos de Linhares. E o José de Carlos Brito conduziu esse processo, foi prefeito de Linhares por 4 meses. Mas eu estudei ali de 1979 a 82, então a gente tem toda uma ligação, né, com a escola Poli 2. Acompanho o caso, eu entendo que a diretora foi vítima de sensacionalismo, né? Minha solidariedade à diretora, porque o que aconteceu? Existia uma denúncia, mas existia muito sensacionalismo, uma coisa nas câmaras que nem funcionavam, e houve, na nossa opinião, uma precipitação, né, da Superintendente de Educação e do próprio governo do Estado, autorizou, né, no sentido de afastá-la. Então houve uma precipitação, né, mesmo porque todo no direito a gente aprende que deve existir o direito à ampla defesa. Você não pode sumariamente afastar ou condenar ninguém. A pessoa tem a prerrogativa do benefício da dúvida e tem que ter o direito ao contraditório de inocência, e a defesa, a presunção da inocência. Então ali foi um ato arbitrário contra a diretora e fica aqui a nossa solidariedade a ela. Laísa, né? Laísa, né? Laísa, eu li errado ali. Depois nós vamos ver as outras perguntas. Pode fazer aí à vontade. Daqui a pouco eu vou lá conferir se tem antes da gente encerrar. E eu vou encerrar aqui a hora que você quiser, tá bom? Eu vou voltar na questão do Podemos. Então, nós vamos voltar de falar de política. Porque assim, na questão de candidaturas, de pré-candidaturas, né, Lucas? Queria falar de federal também. Não vamos. Mas é porque o Podemos, a maior bancada na Assembleia hoje é do Podemos. São 5 deputados. Sim. Zé Preto, Marcos Madureira, Gandini, Chambinho e mais um outro aqui, são 5. A maior bancada. Então, assim, para quem também quer disputar pelo Podemos, né, que essa situação em Linhares tem vários pré-candidatos, está difícil. E tem mais um monte de liderança no estado todo. Então, assim, vai precisar de muito voto para ganhar, tá? Sim. Só essa observação, porque o partido hoje é um partido que já tem a maior bancada, sabe? Todo mundo é candidato à reeleição, todos são, né? Sim, então, gente com números expressivos ali, né? Você lembra de cabeça algum, assim? Não, os 5 que eu citei, os 5 deputados. Que tem, que tem, você citou o nome deles, mas teve uns lá que teve 25 mil votos, 30 mil votos, queria saber a votação de algum, você lembra? Não, todos que estão no partido lá foram bem votados. Né? Porque aqui, os candidatos, principalmente de Linhares, a gente ouve falar, o cara vai estourar, vão chegar a 15 mil votos, mas o outro lá foi eleito com 25. Então, assim, não é fácil. A questão do Podemos é um partido que hoje é muito forte no estado todo, né? E federal aí, pra gente agora tentar não se prolongar muito nessa live aqui, quais são os candidatos aí, como você pontuou, os 3 mais fortes, a nível de estado aí, ou de Linhares, se tiver algum também. Em Linhares, quem se destaca aí para federal? Felipe Rigoni. Ele foi eleito em 2018, né, teve 84 mil votos. Fez o que para Linhares? Aí ele veio para a reeleição. Eu estou ao vivo ali, né? Eu estou ao vivo. Ele veio para a reeleição em 2022. Se tivesse ficado no PSB, estaria eleito tranquilamente. A vaga estava garantida, mas ele foi para a União Brasil, aí foi o 7º mais votado, são 10 vagas. Ele foi o 7º, 64 mil votos. Mas como ele saiu, né, do PSB e foi para a União Brasil, o problema dele foi o partido, precisa de 200 mil votos para eleger um federal. Então o partido não alcançou os 200 mil, mas ele teve... É o quociente que fala. Quociente eleitoral. Então né, só ele mesmo, federal? Então e agora ele voltou para o PSB, então é forte, é um dos favoritos para a vaga. Tem sido comentado muito o nome do ex-prefeito José Carlos Elias, que a gente falou antes. Questão judicial. O problema dele é com a justiça eleitoral, né? Se ele puder ser candidato, é um nome que historicamente tem muito voto. Agora, falando do Estado, então, né, quem está na Câmara dos Deputados já sai na frente, né? Tem o Evair de Mello, tem o da Vitória, são nomes fortes, consolidados. E temos também Freitas, que fez um trabalho de destaque aí no estado todo aí, né? Vai brigar no PSB, até com o Felipe Rigoni, com o Vitor Linhares, tem vários nomes, Manuela Pedrosa, tem vários nomes ali fortes no PSB que vai eleger, e o partido vai eleger 1 ou 2. Sim. Um nome que eu gostaria de destacar é o do presidente da Assembleia, Marcelo Santos, né, porque ele comandou a Assembleia nos últimos 4 anos, são 30 deputados,
conseguiu até unanimidade lá até na reeleição dele. Ele é um fenômeno, né? Ele foi eleito várias vezes já, deputado, 6 vezes, se eu não me engano. 6 vezes, eu já entrevistei ele inúmeras vezes. Ele então... gosta muito de você, ele sempre comenta que o Repórter do Povo tem um protagonismo no norte do Espírito Santo. Não, eu tive com ele várias vezes, de improviso, sempre me recebe muito bem, muito fala simpático. muito bem. O pai dele, né, foi prefeito de Cariacica. A equipe dele também, eu quero deixar um abraço aí, os assessores que andam com ele também sempre me trataram muito bem. O Marcelo Santos realmente assim, é um ponto fora da curva, né, para federal aí. O seu Aloysio Santos, né? Pode comprar o terno, né? Ele foi prefeito de Cariacica, foi deputado federal, né? O pai dele, ele pegou essa verve, né? Essa carreira do pai e ganhou para vereador inicialmente de Cariacica, depois 6 vezes deputado estadual. Tem um trabalho nos 78 municípios do estado e é um nome assim, é um dos favoritos, né, para a vitória. Está pela União Brasil, né? O presidente do estadual da União Brasil. O Gilson Daniel também, a gente está falando do Podemos, é um nome muito forte. Tem muitos nomes, né? Essa briga aí vai ser feia, não, vai ser bonita, né? Vamos dizer assim, né? Porque o da Vitória também, ele é muito forte, tem andado muito, feito muita coisa. O próprio Freitas, que eu citei também, muito entrega. Então, entrega, principalmente atuais, igual ele tem feito em Guriri, no estado todo, em Linhares, essas rodovias aí. Então, traz ele muito forte para esse cenário aí, com o apoio do Casagrande, que também, né, fez um trabalho bacana. Então, assim, uma briga feia. E agora eu quero mudar aqui rapidinho. Não, o Serginho Vidigal no Podemos também. O Serginho Meneghelli. Não, o Vidigal está no Podemos para federal. Senador, né? Não, o Vidigal, o Serginho Vidigal está no Podemos, é filho do Sérgio Vidigal, ex-prefeito da Serra. Sim. Liderança muito forte. Mas tem a questão das composições também para vice, né, Lucas? Por exemplo, o Serginho Vidigal pode ser o vice do Ferraz. Aí é um nome a menos para federal. Né? O Guerino pode ser também o vice? O Guerino pode ser o vice do Pasolini, pode ser. Está cotado. Existem outros nomes, né? O próprio Eric Musso, Republicanos, né? o Evaí de Mello. Né? Enfim. Mas Eric Musso eu não entendi assim, porque ele também era um fenômeno promissor e tal, e de repente vai lá e perde a eleição. Você atribui o quê? Assim? Não, o cenário é uma eleição muito difícil. Tinha uma vaga. Que vai longe se deixar. Tinha uma vaga, o Magno Malta ganhou. Então, assim, mas o Eric Musso é uma liderança muito forte, né? O próprio Evaí de Mello está cotado para o Senado. E nós temos 2 vagas para o Senado, né, que também estão em jogo aí. Essas composições vão mudar um pouquinho o cenário. Cada hora que você fala aí alguma coisa na sua resposta, me vem milhões de perguntas aqui, mas eu quero focar em uma que eu pensei há um tempinho atrás aqui. Esses nomes fortíssimos, esse monte de nome para federal. E até mesmo para estadual. Por que vem esses nomes pequenos justamente para fazer legenda, para compor a chapa? Existe mesmo essas falácias de rua? Eu sou repórter do Povo, tá, Daniel? Que vem verba, então o cara só se candidata por causa da verba, ou ele só se candidata para ganhar mais visibilidade e depois se candidatar a vereador e ter mais chance. Como é que você analisa essas candidaturas nanica e pequenininha aí? Tudo que você falou, eu considero tudo que você diz. Cada um tem seu objetivo, né? seu sonho, seus interesses. Não estão iludidos mesmo, que acham que vai ganhar. Seus interesses, mas pode ser para ganhar visibilidade, pode ser um acordo, né? O telefone está tocando ao vivo aqui, ó. Deixa eu tirar aqui Pode continuar, Daniel. Pode ser em razão de algum acordo, né? Ele pode estar funcionando aí como cabo eleitoral. Né, o candidato pode estar funcionando, apoiando um candidato para governador, para senador. Então, cada um tem seu interesse, seu sonho, né, seus objetivos numa candidatura. Eu vou encerrar essa live porque o trabalho me chama, eu tenho que correr aqui, foi de improviso. Antes de encerrar, Daniel, só faça as considerações finais ali, né? Vai ficar gravado essa live, depois você também vai poder rever trechos delas lá no www.terral.com.br, que é o site do Daniel, também no Jornal Terral no Instagram, segue ele nas redes sociais, esse fenômeno que está do meu lado aqui, da editora Porto também, né? Diversos, centenas de livros. Não vou entrar nessa celeuma com ele aqui não, porque eu tenho que encerrar, mas nós vamos fazer outra live para falar disso, da editora Porto também, vários livros, ou seja, é a cultura viva do meu lado. Eu estou falando com verdade, eu estou arrepiado, porque eu sei que hoje nós estamos fazendo história, está gravado ali, esse bate-papo, mais uma vez eu tenho a honra de ser amigo dele, mesmo assim eu tenho muito orgulho, meu olho brilha de estar ao seu lado, Daniel, pelo seu conhecimento e a sua história em Linhares. Faça as considerações finais para a gente encerrar, por favor. Palavra gratidão, né? Agradecimento a você, Lucas Andrade, repórter do Povo, e sempre repercute muito, né?
quando a gente tem um bate-papo, a gente recebe o feedback depois, né, das ruas. Isso, então, tem tanta coisa para falar. E é motivo de muita satisfação, né? A gente agradece de coração a você, né, a sua equipe, né, a sua retaguarda e, em especial, a gente agradece a sua audiência, né, o público, né, que acompanha a gente, que interage. Então fica essa mensagem de agradecimento, de gratidão a todos vocês. Então, muito obrigado. Aguarde até a próxima live, onde o assunto principal, vou perguntar para o Daniel o que você está achando da gestão do Lucas Escaramuça. Essa é a próxima live, tá bom? Tchau, tchau, hein? Obrigado. Tchau, tchau e valeu. Tchau, Bom tchau. dia, obrigado. Deixa eu encerrar aqui.